Em outubro de 1813, a terra tremeu sob o peso de 500.000 de homens. Em Leipzig, a maior batalha da história europeia estava prestes a decidir o destino de um continente. Durante anos, Napoleão Bonaparte governou a Europa como um colosso, mas agora tudo estava prestes a mudar. O homem que antes redesenhava fronteiras com um olhar, agora as observava se fechando ao seu redor. Seu império estava desmoronando, seus inimigos se multiplicando e a sombra da derrota crescia a cada dia. Esta é a história da Batalha das Nações, o confronto que destruiu um império e marcou o início da queda de Napoleão. A sombra sobre a Europa. O ano de 1813 marcou quase uma década em que Napoleão governou a Europa como se fosse seu próprio tabuleiro de xadrez. Os ventos frios do outono varriam o coração da Europa, trazendo consigo o cheiro de pólvora, lama e os fantasmas dos impérios. Napoleão Bonaparte, que outrora fora o senhor incontestado do continente, enfrentava agora a maior crise de seu reinado. 9 anos se passaram desde que ele se coroara imperador dos franceses, 9 anos desde que seus exércitos lutaram por toda a Europa como uma tempestade imparável. Mas agora os tempos estão mudando. A longa e extenuante guerra na Espanha havia sangrado a França até a última gota d'água. O que deveria ser uma conquista se transformou em um pesadelo de guerrilha, emboscadas e atrito. Casacas vermelhas britânicas, ao lado de patriotas espanhóis e aliados portugueses, desafiaram as águias francesas, e agora sua vitória estava completa. As outrora invencíveis legiões francesas haviam sido arremessadas de volta através dos Pirineus, e um exército anglo-espanhol-português, sob o comando do implacável Duque de Wellington, marchava para invadir a própria França. Enquanto isso, uma tempestade mais sombria se formava a leste. Na Alemanha, o impensável aconteceu. A Baviera, um dos aliados mais antigos de Napoleão na Confederação do Reno, voltou-se contra ele, juntando-se às crescentes fileiras da Sexta Coalizão. Um a um, os antigos parceiros abandonavam o imperador que outrora ditava o destino dos reis. Agora, no meio da Saxônia, Napoleão se via cercado por 4 exércitos enormes que convergiam de todas as direções como lobos se aproximando de um leão ferido. Não eram os mesmos oponentes que ele havia esmagado nos dias de glória de Austerlitz e Jena. Aquelas humilhações e derrotas devastadoras nas mãos dos franceses haviam se gravado nas almas da Rússia, da Prússia e da Áustria. Eles aprenderam, eles se adaptaram, eles reconstruíram seus exércitos, retreinaram seus oficiais e renovaram seu espírito no fogo da derrota. Não marcharam mais em colunas cegas para as mandíbulas da artilharia de Napoleão. Não subestimaram mais o brilhantismo do homem que havia destruído impérios. Agora eles vinham atrás dele, unidos, organizados e pacientes, e vinham em números que a Europa nunca antes vira em um único campo. Àquela altura, a maior dessas forças era o Exército da Boêmia, uma enorme coalizão sob o comando do marechal de campo austríaco Karl Philipp, príncipe de Schwarzenberg. Seu exército era um império em movimento, com quase 200.000 homens vindos de todos os cantos da Europa Central, acompanhados por 790 canhões que retumbavam como trovões distantes enquanto avançavam em direção à Saxônia. Austríacos em jalecos brancos reluzentes, granadeiros russos endurecidos pelas neves de 1812 e soldados de infantaria prussianos de rostos sombrios que haviam jurado vingança por Jena e Auerstedt. Todos marchavam sob as bandeiras da coalizão. Ao norte, o indomável marechal de campo Blücher, comandando o exército da Silésia, avançava para o sul com sua agressividade característica. Ao seu lado, avançava outra figura, um fantasma do passado de Napoleão, Jean-Baptiste Bernadotte, ex-marechés do imperador, agora príncipe herdeiro da Suécia, liderando o exército do norte contra seu antigo mestre. Juntos, comandavam 130.000 soldados e mais de 500 canhões. Uma onda de aço avançava em direção às planícies de Leipzig. Mais a sudeste, o general Bennigsen e seu exército da Polônia intensificaram seu cerco a Dresden, trazendo mais 34.000 homens e 135 canhões para a batalha. Ao todo, a coalizão mobilizou mais de 360.000 soldados e 1.500 canhões, com a Rússia fornecendo a maior parte de homens e forças.
Era uma aliança de vingança nascida das ruínas de Moscou, das cinzas de Viena e da humilhação de Berlim. E no centro dela estava seu único e implacável objetivo: pôr fim ao reinado de Napoleão Bonaparte. As tropas do norte de Bernadotte, um novo e estranho som ecoava pelos campos. Era a artilharia de foguetes britânica, uma pequena tropa experimental armada com os temíveis foguetes Congreve. Eram extremamente imprecisos, pouco confiáveis e aterrorizantes. Ao serem disparados, eles rugiam pelo campo de batalha como demônios à solta, deixando rastros de fogo no céu. Suas ogivas explosivas podiam devastar formações a curta distância, embora seu voo errático frequentemente os tornasse tão perigosos para aliados quanto para inimigos. Ainda assim, eles representavam o futuro, os primeiros rumores de um novo tipo de guerra. Diante dessa tempestade colossal estava o exército de Napoleão, abatido, ensanguentado, mas ainda não derrotado. Muitos de seus soldados haviam perecido nas neves da Rússia ou nas colinas da Espanha, mas os que permaneceram eram o aço endurecido da Grande Armée. Homens que marcharam do Cairo a Moscou sob a sombra das águias imperiais. Entre eles estavam os fantasmas da glória passada. Murat, o extravagante rei de Nápoles, cuja cavalaria ainda era o orgulho da Europa. Ney, o mais bravo dos bravos, cuja coragem desafiava a imaginação. E os jovens recrutas, incluindo garotos com idade insuficiente para liderar. Esses garotos foram treinados às pressas para preencher as lacunas deixadas por heróis caídos. Eram inexperientes, mas seus olhos ardiam com a mesma lealdade feroz ao homem que chamavam de l'Empereur. Napoleão conhecia as probabilidades, sabia que estava em desvantagem numérica de quase 2-1, mas também sabia que no caos da guerra, a quantidade por si só não decidia o destino. Durante anos, ele desafiou probabilidades impossíveis e construiu a vitória a partir do desespero. Agora, cercado pelos maiores exércitos que a Europa já havia reunido, preparava-se para fazer isso mais uma vez. Nesse ponto, o destino de um império e talvez o destino da própria Europa logo seriam decididos nas planícies da Saxônia. E enquanto a névoa outonal se abateu sobre Leipzig, o imperador dos franceses olhou para o horizonte e esperou que a tempestade passasse. Os exércitos dispersos do imperador. Por todo o mapa da Europa, os remanescentes dispersos da outrora inquebrável Grande Armée de Napoleão permaneciam isolados e sitiados pelos fantasmas de sua antiga força. Cerca de 140.000 soldados franceses, leais até o fim, estavam encurralados em fortalezas e cidades agora isoladas pelas linhas inimigas. Não eram pequenos destacamentos, mas corpos inteiros, veteranos de Austerlitz, Wagram e Moscou, e agora nada podiam fazer para ajudar seu imperador. Em Danzig, o 10º Corpo do general Rapp agarrou-se teimosamente às muralhas da cidade, cercado por canhões prussianos e infantaria russa. Em Dresden, o 1º Corpo do marechal Saint-Cyr estava em um cerco sem esperança. Bem ao norte, em Hamburgo, estava o marechal Davout, também conhecido como o Marechal de Ferro. Ele resistiu implacavelmente com seu 13º Corpo, desafiando os repetidos apelos à rendição. Jurou defender seu posto até o último cartucho. Dezenas de guarnições menores pontilhavam o mapa, do Oder ao Vístula, ilhas solitárias de resistência, resistindo em vão ao avanço do mar. Esses homens eram corajosos, disciplinados e leais, mas para Napoleão estavam fora de alcance. Cada mosquete e canhão trancados naquelas fortalezas era um a menos que ele poderia levar para Leipzig. Cada soldado preso atrás das linhas inimigas era um fantasma já contado entre os seus desaparecidos. O braço da espada do imperador era forte, mas seus dedos escorregavam do punho. O próprio Napoleão estava a cerca de 32 quilômetros ao norte de Leipzig, enquanto seu exército principal acampava ao longo da paisagem ondulante da Saxônia. Ao sul, o marechal Joachim Murat, o extravagante rei de Nápoles, comandava 90.000 homens, observando a aproximação do exército da Boêmia de Schwarzenberg. Nesse momento, o imperador estudava seus mapas sob o céu cinzento de outubro. A situação era desesperadora, mas ainda não desesperadora. Se conseguisse se mover rapidamente, ainda poderia alcançar a vitória em meio ao caos. Seu plano era ousado, típico do instinto relâmpago de Napoleão,
marcharia para o sul imediatamente para se juntar a Murat, uniria suas forças e esmagaria Schwarzenberg antes que Blücher e Bernadotte pudessem chegar do norte. Um golpe pode destruir o plano dos aliados antes mesmo que ele realmente comece. Então ele deu a ordem, e foi uma manobra digna do mestre. Mas, como acontece frequentemente na guerra, planos escritos em pergaminho raramente sobreviviam ao primeiro tiro. Perto da pequena vila saxônica de Libert-Volkwitz, Murat se viu atraído para a batalha mais cedo do que o esperado. A vanguarda da coalizão, avançando mais rápido do que os relatos previam, colidiu com sua proteção de cavalaria, e o que começou como uma escaramuça se transformou em uma das maiores batalhas de cavalaria da história europeia. As planícies tremeram sob o estrondo dos cascos. 12.000 cavaleiros se chocaram em campos abertos, sabres brilhando na luz pálida, estandartes chicoteando ao vento. Couraceiros franceses em reluzentes couraças de aço investiram de cabeça contra as fileiras de dragões prussianos e hussardos austríacos. Enquanto isso, Murat cavalgava no centro da confusão, enquanto seu capacete emplumado refletia o sol como um clarão. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, gritando ordens, reunindo seus homens, liderando ataques como se possuído pelo próprio espírito da batalha. Em um momento de desespero, ele se viu cercado, isolado, com um anel de cavalaria prussiana se aproximando. O rei de Nápoles escapou por pouco com vida enquanto seu cavalo disparava sob seus pés e seu uniforme era rasgado em tiras. Mesmo assim, ele se recusou a recuar até que o último toque de corneta soasse. Quando a poeira baixou, o campo estava coberto de corpos e cavalos alquebrados. Ambos os lados haviam perdido cerca de 2.000 homens, embora os aliados mantivessem a posição. Foi uma pequena vitória para a coalizão, mas soou um aviso para Napoleão. O inimigo estava se aproximando mais rápido do que ele imaginara. Na manhã de 16 de outubro, Napoleão havia reunido todo o peso de seu exército ao sul de Leipzig. Os acampamentos franceses se estendiam por quilômetros, com a fumaça de centenas de fogueiras se misturando à névoa que subia do rio Pless. Oficiais latiam ordens, cavalos relinchavam, tambores ressoavam na neblina. Para muitos soldados, este seria o último amanhecer. Do outro lado do rio, a coalizão se preparava para a batalha. O marechal de campo Schwarzenberg, cauteloso, mas preso à vontade dos monarcas, assumiu o comando das forças aliadas. Contra o conselho de seus generais russos, ele posicionou suas tropas em ambos os lados do Pless. Uma manobra arriscada que prejudicaria sua coordenação ao longo do dia. O rio, estreito, mas traiçoeiro, se tornaria uma barreira entre suas próprias alas. Napoleão percebeu a falha imediatamente. Se conseguisse atacar com força e rapidez, poderia romper a linha dividida de Schwarzenberg antes que Blücher ou Bernadotte chegassem para fechar a armadilha. Ele confiou o setor norte ao Marechal Ney, o mais bravo dos bravos, ordenando-lhe que vigiasse os exércitos de Blücher e Bernadotte. Mas Napoleão acreditava que essas forças ainda estavam a um dia de marcha de distância, e assim, impaciente para atacar, convocou a maior parte das tropas de Ney para o sul para se juntar ao seu ataque principal. Infelizmente, esse foi um erro de cálculo fatídico. Enquanto isso, Schwarzenberg já sabia o que Napoleão não sabia, que os prussianos e os suecos estavam muito mais perto do que o imperador suspeitava e que o exército polonês de Bennigsen também avançava de Dresden. As mandíbulas da armadilha estavam se fechando. Schwarzenberg podia ter o título de comandante em chefe, mas acima dele havia 3 imperadores e reis, cada um com seu próprio orgulho, suas próprias ambições. O imperador da Áustria, o czar da Rússia e o rei da Prússia estavam todos sentados no quartel-general de Schwarzenberg, cada um exigindo ser ouvido, cada um interferindo na estratégia. Cada decisão era retardada por argumentos e cada movimento adiado pelo protocolo. Schwarzenberg precisava equilibrar egos com o mesmo cuidado com que equilibrava exércitos. Enquanto Napoleão conseguia mudar uma campanha com uma única palavra, a coalizão exigia conselhos, assinaturas e concessões. No entanto, de alguma forma, em meio a esse caos, um plano emergiu. O grupo de corpo do general Wittgenstein lideraria o ataque, avançando em 4 colunas principais, apoiado por 2 forças de flanco austríacas a oeste do Pless. O objetivo era romper as posições francesas ao sul de Leipzig e avançar diretamente para a cidade.
Era uma operação gigantesca e de difícil manejo, mas que logo desencadearia o caos nas planícies saxônicas. Às 8 horas da manhã, o silêncio foi destruído. Um bombardeio começou em toda a frente, com centenas de canhões cuspindo fogo e fumaça na neblina. O chão tremeu sob o rugido. Regimentos russos, austríacos e prussianos avançaram por campos frios e lamacentos, com seus uniformes encharcados e as baionetas brilhando na penumbra. A vila de Wachau, mantida pela infantaria francesa, foi a primeira a sentir a tempestade. Tropas russas avançaram, invadindo casas e jardins em brutais combates corpo a corpo. Por um instante, a bandeira tricolor desapareceu sob um mar de verde russo. Mas então, em meio à névoa, a artilharia francesa abriu fogo com grandes canhões de ferro disparando a queima-roupa, abrindo brechas sangrentas nas fileiras. Mesmo assim, eles avançavam, implacáveis, gritando "Viva!" enquanto avançavam. Napoleão observava de uma colina baixa, impassível. Ao seu comando, o segundo corpo do general Victor contra-atacou. Tambores franceses soavam no ataque, e a infantaria de casacas azuis avançava em meio à fumaça. Baionetas brilhavam, a luta tornou-se selvagem e íntima, com homens se agarrando, estrangulando e esfaqueando nas vielas estreitas de Wachau. Quando tudo terminou, a bandeira tricolor francesa sobrevoou novamente a vila destruída. Mas a vitória não foi completa. Os russos se reagruparam e atacaram repetidamente. Ao meio-dia, Wachau havia trocado de mãos 3 vezes, cada ataque mais feroz que o anterior. E isso era apenas o começo. A Batalha das Nações havia começado e a própria Europa tremeria antes que ela terminasse. Os incêndios da Saxônia. O sol nasceu sobre a Saxônia em 16 de outubro de 1813, através de uma névoa de fumaça e pólvora. O rugido dos canhões não parava desde o amanhecer, e os campos ao sul de Leipzig rapidamente se transformavam em uma fornalha de sangue e ferro. Essas pequenas aldeias saxônicas, incluindo Wachau, Libert-Volkwitz, Markkleeberg e Dölitz, foram levadas para os livros de história. Cada encruzilhada, cada cemitério, cada pomar tornou-se uma fortaleza. Cada fazenda foi comprada e vendida novamente em meio à fumaça de mosquetes e à morte. Em Markkleeberg, ao longo da ala esquerda da coalizão, o general prussiano Kleist liderou seu segundo corpo contra as tropas polonesas do general Dąbrowski. Homens que lutaram não apenas pela França, mas pelo sonho de uma Polônia renascida. A batalha descambou para o caos. Os prussianos avançaram pelos campos, tambores rufando enquanto avançavam sob o fogo fulminante dos mosquetes. Os defensores poloneses disparavam de trás de muros e sebes, com suas bandeiras tricolores tremulando desafiadoramente. O ar estava carregado com a fumaça dos mosquetes e o fedor de pólvora e suor. Hora após hora, a luta se estendia de rua em rua. Quando finalmente os prussianos forçaram a passagem pelas barricadas, os defensores contra-atacaram com baionetas e sabres, repelindo-os. Corpos jaziam empilhados nas portas e ao longo das margens dos riachos, mas nenhum dos lados cedeu até que os poloneses, sangrando e exaustos, foram finalmente expulsos. Markkleeberg havia caído, mas a um custo terrível. Os campos estavam cobertos de mortos e moribundos. Os gritos dos feridos se misturavam ao estrondo dos canhões que ainda ecoavam por perto. A oeste, na margem esquerda do rio Pless, o segundo corpo austríaco, sob o comando do general Mervelt, avançava por terreno pantanoso e acidentado. Seu alvo, as aldeias de Connewitz e Dölitz, que guardavam o flanco sul francês. O terreno era um pesadelo, com pântanos que engoliam botas e rodas de canhão, riachos que se tornavam vermelhos de sangue. Fogo de mosquete francês chovia das casas de pedra, e cada cerca ou vala se tornava uma armadilha mortal. Os austríacos atacavam repetidamente, suas fileiras dilaceradas pela artilharia escondida entre os salgueiros. Seu ataque a Connewitz vacilou em meio ao caos e à confusão, mas em Dölitz, após combates ferozes, conseguiram se firmar com algumas ruas em ruínas, compradas com centenas de vidas. Foi um progresso, mas pago com agonia. Os oficiais de linha austríacos conseguiam ver a bandeira do seu imperador tremulando à distância, mas o rio e a fumaça a tornavam inalcançável. No flanco leste, por volta das 10 horas, a batalha recomeçou. O quarto corpo austríaco do general Klenau avançou sobre o Kolmberg, uma serra que dominava os campos perto de Libert-Volkwitz.
O terreno elevado oferecia a plataforma perfeita para a artilharia. Quem o ocupasse poderia disparar contra o inimigo abaixo. Os austríacos invadiram a colina sob pesado fogo francês, com seus canhões rugindo enquanto estabeleciam sua linha. A fumaça obscurecia a paisagem, e do cume eles podiam ver o posto de observação de Napoleão, uma pequena elevação conhecida como Gallows Hill, onde o próprio imperador observava a batalha se desenrolar, silencioso e imóvel, com seu telescópio fixo no avanço austríaco. O rosto de Napoleão era indecifrável. Então, com uma única ordem, ele desencadeou sua resposta. Convocou o 9º Corpo de Augereau e a Jovem Guarda, suas reservas de elite, a própria imagem do orgulho marcial da França. À esquerda, o 11º Corpo do Marechal MacDonald se posicionava com suas colunas de casacas azuis surgindo através da névoa matinal. Ao seu sinal, o contra-ataque francês começou. As tropas de MacDonald avançaram como uma onda de aço. Retomaram o Kronberg em um furioso ataque morro acima, expulsando os austríacos do topo. Liebert-Volkwitz também sucumbiu ao peso do contra-ataque, com as baionetas francesas brilhando à luz do sol, enquanto perseguiam os inimigos pelos campos mais adiante. Mas, à medida que os franceses avançavam, um murmúrio percorreu suas fileiras. No final da manhã, a ofensiva da coalizão havia estagnado. Cada centímetro que haviam conquistado fora destruído pelos contra-ataques de Napoleão. Os campos ao sul de Leipzig estavam encharcados de sangue, mas a linha mal havia se movido. Mas, em um flanco crucial bem a oeste, a sorte se voltou contra os franceses. O 3º Corpo austríaco do general Gyulay, seguindo ordens para ameaçar a retaguarda de Napoleão, avançou em direção a Lindenau, a porta de entrada para a estrada que levava ao oeste, a única rota de retirada livre de Napoleão em direção à França. O terreno era pantanoso, atravessado por diques e riachos, mas os austríacos avançaram com sua artilharia retumbante. Napoleão não podia correr o risco de perder aquela estrada. Se Lindenau caísse, todo o seu exército poderia ficar preso em Leipzig. Ele rapidamente ordenou ao Marechal Ney que desviasse o 4º Corpo de Bertrand para o norte, a fim de defender a vila a todo custo. Mas essa decisão teve um preço. Aqueles homens deveriam se juntar ao ataque principal de Napoleão a Schwarzenberg, mas agora estavam presos em Lindenau, lutando para manter aberta a rota de fuga do imperador. Cada reserva que ele alocava ali era uma a menos para desequilibrar a balança no sul. E então, o verdadeiro desastre chegou. Começaram a chegar relatos do quartel-general de Ney. O exército da Silésia de Blücher, que se pensava estar a um dia de marcha de distância, já os estava atacando. O velho cavalo de guerra prussiano ouvira os tiros ao sul e impeliu seus homens a avançarem noite adentro. Agora, o 6º Corpo de Marmont, guardando o setor norte, foi forçado a se virar para enfrentar essa ameaça inesperada. O confronto ocorreu em Möckern, uma pequena vila a noroeste de Leipzig. Lá, fuzileiros navais franceses, incluindo a elite do imperador, defenderam cada casa, cada muro de jardim contra um corpo prussiano inteiro. O ar se encheu com o som de rajadas de tiros e os gritos dos feridos. Os poloneses de Dąbrowski, ainda se recuperando da luta anterior em Markkleeberg, defenderam Wideritz contra um ataque russo. Acontece que Napoleão estava errado. Blücher estava a menos de um dia de distância. Ele já estava ali e atacando. O rosto do imperador se entristeceu com a chegada dos relatórios. Seu plano para uma ofensiva esmagadora no sul estava se desfazendo antes mesmo de começar. Enquanto isso, Blücher não tinha intenção de esperar por ordens ou coordenação. Ele queria sangue. Se conseguisse atrair a atenção de Napoleão para o norte, forçá-lo a enviar tropas para longe de Schwarzenberg, o restante da coalizão ganharia tempo para se recuperar e se reorganizar. Nesse ponto, a luta em Möckern era selvagem. Regimentos prussianos e russos atacavam repetidamente as defesas francesas, com seus mortos se acumulando diante das barricadas. Mas, lentamente, o peso dos números começou a fazer efeito. Os franceses estavam sendo esmagados, com suas forças se esvaindo homem por homem, hora após hora. E naquele caos, Blücher conseguiu exatamente o que esperava. Desviou a atenção do imperador e aliviou a pressão sobre as tropas exaustas de Schwarzenberg ao sul. Em um único dia, a fúria do velho prussiano poderia ter salvado a coalizão da derrota total. No início da tarde, a posição do imperador era desesperadora, mas ainda não perdida.
Em todo o campo de batalha, ele estava em menor número, mas no sul, contra o exército de Schwarzenberg, ainda detinha uma vantagem numérica fugaz. Era menor do que ele havia planejado e diminuía a cada hora, mas já era alguma coisa. Schwarzenberg e o czar Alexandre estavam reunindo suas reservas às pressas, mas na pressa, muitos deles se viram presos do lado errado do rio Pless, incapazes de chegar ao local de combate. Horas preciosas se passaram enquanto os aliados lutavam através dos pântanos e pontes. Napoleão viu sua chance. Era agora ou nunca, e às 14 horas a ordem foi dada. Uma linha de 180 canhões franceses abriu fogo em uníssono com uma grande bateria que sacudiu o chão como um trovão. O céu escureceu com a fumaça enquanto os projéteis rugiam pelos campos, atingindo posições austríacas e russas. A frente aliada cedeu ao ataque. Então, a infantaria francesa avançou com o 2º Corpo de Victor, o 5º Corpo de Lauriston e a Jovem Guarda, com seus tambores soando como o batimento cardíaco do exército. Atrás deles, Murat reuniu sua cavalaria de 10.000 cavaleiros, 2 corpos inteiros e a maior tropa de cavalaria que a França já havia reunido desde os tempos de Austerlitz. Murat ergueu sua espada e lutou pelo imperador. Eles avançaram sobre a linha da coalizão como uma avalanche. A primeira divisão de cavalaria pesada invadiu a grande bateria inimiga, abatendo os artilheiros em seus postos. Por um breve e deslumbrante momento, pareceu que o caminho para a vitória estava aberto, enquanto os sabres franceses brilhavam à vista dos 3 monarcas: Alexandre da Rússia, Frederico Guilherme da Prússia e Francisco da Áustria. Mas a vitória logo se transformou em caos. O solo, agitado pela chuva e crivado de valas, interrompeu o ataque. Cavalos tropeçaram e esquadrões se dispersaram, perdendo o ímpeto, e do sul veio o estrondo dos couraceiros austríacos e da cavalaria da guarda russa, investindo para enfrentá-los. O choque que se seguiu foi cataclísmico, com milhares de cavaleiros colidindo em uma tempestade de aço. Ao cair da noite, o destino dos impérios estava em jogo. A trombeta do Calvário. O estrondo de cascos ecoou mais uma vez pela planície ao sul de Leipzig. A nova cavalaria aliada, com esquadrões de couraceiros austríacos e cavaleiros da guarda russa, investiu de cabeça contra as linhas francesas exaustas. O chão tremeu sob a investida. Trombetas francesas soaram, tambores rufaram e por um instante o mundo pareceu nada além de som e fúria. Quando se encontraram, o impacto foi como um trovão atingindo o aço. Sabres brilharam, cavalos empinaram e homens gritaram enquanto as 2 paredes de cavalaria colidiam em um turbilhão de poeira e morte. Cavaleiros foram arrancados de suas celas, pisoteados por cascos ou arrastados para o caos por rédeas quebradas. O ar fedia a suor, sangue e pólvora. Por um tempo, nenhum dos lados cedeu. Os cavaleiros franceses, veteranos de Austerlitz e Wagram, lutaram com o desespero de homens que sabiam que não haveria uma segunda chance. No entanto, onda após onda de esquadrões aliados continuavam chegando. Novos regimentos da Áustria, Prússia e Rússia entraram em cena. Lentamente, a linha francesa começou a ceder. Toques de trombeta sinalizavam a retirada, abafados pelo rugido da confusão. No meio da tarde, a debilitada cavalaria francesa havia sido rechaçada para a linha de partida, com a carga esgotada e a vantagem perdida. Enquanto isso, a leste, outra tempestade se alastrava. A divisão de Maison, do 5º Corpo, lutava pela aldeia devastada de Gudengossa, com algumas ruas agora transformadas num pesadelo de combate corpo a corpo. Casas queimavam. Muros ruíam sob tiros de canhão. A fumaça transformava o sol da tarde em um disco laranja claro acima do caos. Os franceses atacaram, foram repelidos e contra-atacaram novamente. Cada lado ganhou e perdeu o mesmo terreno uma dúzia de vezes. As ruas estreitas se encheram de corpos, com granadeiros franceses e guardas russos presos juntos na morte, seus uniformes encharcados e indistinguíveis na lama. Os feridos rastejaram para as portas, rezando por uma misericórdia que nunca viria. À medida que as horas se arrastavam, regimentos da guarda russa e prussiana chegaram para reforçar os defensores. Seus tambores soavam pelos campos como um toque de finados. Os homens de Maison, sangrando e exaustos, lutaram até o último cartucho antes que Napoleão ordenasse que recuassem. Gudengossa, ou o que restava dela, estava completamente perdida. A linha francesa se contraiu novamente.
O grande ataque do imperador ao sul começava a vacilar. Às 16 horas, enquanto o céu escurecia sob a fumaça, o corpo de reserva austríaco finalmente chegou ao campo de batalha. Com vigor renovado, avançou sobre Markkleeberg com um dos objetivos sangrentos da manhã. Os defensores poloneses e franceses lutaram como homens possuídos, atirando de casas em ruínas e atrás de muros de pedra. Mas os austríacos, avançando ombro a ombro em meio à carnificina, não se deixaram abater. Após horas de combate selvagem, as bandeiras brancas da Áustria foram vistas tremulando mais uma vez sobre a vila. Markkleeberg estava protegida e os aliados haviam recuperado o terreno que lhes custara tanto ao amanhecer. Às 17 horas, Napoleão estava em Gallows Hill, com seu telescópio examinando o horizonte coberto de fumaça. Ele podia ver que suas forças estavam esgotadas e suas reservas, com suas divisões destruídas. O sul, onde ele esperava desferir um golpe decisivo, estava entrando em colapso devido à exaustão. Relatos chegavam de todas as direções: munição baixa, unidades dispersas, baixas impressionantes. Ao norte, eles ainda lutavam em torno de Möckern, onde os fuzileiros navais franceses resistiam aos ataques prussianos com o que restava de munição. Mas até mesmo sua coragem estava sendo testada além dos limites. No norte, o corpo do Marechal Marmont agarrou-se desesperadamente a Möckern. Os fuzileiros navais lutaram com bravura impossível, com sua artilharia disparando quase a queima-roupa. Cada esquina era uma fortaleza, cada casa de fazenda, uma última resistência. O corpo do general prussiano Yorck avançou repetidamente com linhas de casacas azuis através de nuvens de fumaça, apenas para ser repelido por tiros de metralha e mosquete. Mas Yorck era implacável. Para cada regimento destruído, outro tomava seu lugar. Marmont, atingido por estilhaços não uma, mas duas vezes, recusou-se a deixar o campo de batalha. Mandou tratar dos ferimentos e permaneceu na cela, gritando ordens em meio ao estrondo da batalha. Seus homens continuaram lutando, inspirados por sua coragem, até o momento em que os hussardos prussianos atacaram. Nesse ponto, os exaustos fuzileiros navais franceses não conseguiram mais resistir. O pânico se espalhou pela linha e, em poucos instantes, Möckern caiu. O corpo de Marmont se dispersou e retornou em desordem para Leipzig, e o setor norte foi perdido. Ao anoitecer, por volta das 18 horas, os canhões finalmente silenciaram. O campo de batalha se estendia por quilômetros, um deserto de fogo e cadáveres. O ar estava carregado de fumaça e dos gemidos dos feridos. O primeiro dia da Batalha das Nações havia terminado como um dia de fúria como a Europa jamais vira. O exército de Napoleão sofrera 25 mil baixas, os aliados pelo menos 30 mil. Ele chegara perto da vitória, mas a chance de um golpe decisivo escapara-lhe por entre os dedos como areia. O imperador permanecia em silêncio no crepúsculo, sua silhueta delineada pelas aldeias em chamas ao redor de Leipzig. Ele sabia que o tempo, antes seu maior aliado, agora se voltava contra ele. Finalmente a manhã amanheceu cinzenta e amarga. Os campos ainda estavam cobertos pelos destroços da guerra. Canhões despedaçados, sabres quebrados, os destroços de 100 nações. Para ambos os exércitos, o domingo 17 de outubro trouxe uma sensação de fragilidade e inquietação. Os homens estavam exaustos demais para lutar. Os canhões estavam silenciosos, exceto pelo estampido ocasional do mosquete de um atirador de elite. Os soldados de Napoleão jaziam onde haviam lutado, dormindo na lama, agarrados a cartuchos vazios. Até o imperador parecia cansado, com seu uniforme manchado de poeira e fumaça, e seu rosto abatido e pálido. Ele sabia que seu exército precisava de descanso, mas mais do que isso, precisava de munição, comida e tempo. Nada disso ele tinha em abundância. Do general polonês Poniatowski, o imperador recebeu um relatório sombrio de que o 8º Corpo havia perdido 1/3 de seus homens e muitos oficiais. Todos os estoques de munição estavam esgotados e um atraso no reabastecimento os destruiria, pois não conseguiriam manter o combate por nem uma hora. O imperador leu o bilhete em silêncio, dobrou-o cuidadosamente e guardou-o em seu casaco. Mas não havia resposta que pudesse dar. Naquela tarde, Napoleão tomou uma atitude desesperada. Enviou uma mensagem ao seu sogro, o imperador Francisco I da Áustria, propondo um armistício.
chegou a oferecer concessões impensáveis para o homem que outrora ditava os termos à Europa. Mas os aliados não estavam mais interessados na paz. Sabiam agora que o tinham encurralado, cercado, isolado e sangrando. Cada hora que passava trazia novos reforços. O próprio tempo havia se tornado sua maior arma. Enquanto a frente sul descansava, a norte se recusava a dormir. Blücher, o indomável prussiano, continuou seu ataque com ferocidade renovada. A infantaria russa invadiu as aldeias de Eutrich e Golis, com suas baionetas brilhando através da névoa. Mais a oeste, os hussardos russos atacaram o terceiro corpo de cavalaria de Arrighi, derrotando parte dele em um turbilhão de sabres e fumaça. Napoleão podia ouvir o estrondo dos canhões vindos do norte, mais um lembrete de que a tempestade se aproximava. Naquele dia, 14.000 reforços chegaram para os franceses com o 7º Corpo de Reynier, composto em grande parte por saxões, homens que ainda lutavam sob a águia de Napoleão. A chegada deles elevou o moral brevemente, mas foi um lampejo de luz em meio à escuridão crescente. Pois, mesmo ao se juntarem às fileiras francesas, os exércitos da coalizão ganharam força. Mais de 100.000 novos soldados chegavam com o 1º Corpo Austríaco de Colloredo, o exército da Polônia de Bennigsen e o exército do norte de Bernadotte. Apenas Bernadotte, o ex-marechal da França, que se tornou príncipe herdeiro da Suécia, avançou lentamente como se não tivesse certeza se deveria esmagar seu antigo mestre ou vê-lo cair sob o peso dos outros. A sensação não durou muito. O exército de Napoleão, cansado e faminto, enfrentava um inimigo que só se fortalecia a cada hora. E no horizonte, a fumaça das fogueiras recém-acesas lhe revelava o que ele já sabia. Infelizmente, a Batalha das Nações não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. À sombra da derrota. Na aurora de 18 de outubro de 1813, a maré da história se voltou contra Napoleão Bonaparte. Ele já havia enfrentado adversidades terríveis antes em Austerlitz, onde triunfou contra 3 imperadores, em Jena, onde destruiu a Prússia em poucos dias. Mas desta vez era diferente. Agora a tempestade se formava de todas as direções, e o homem que outrora conquistara a Europa estava cercado por ela. Naquele dia, o imperador enfrentaria um exército com quase o dobro de sua força. A balança do destino havia se inclinado. Não era mais uma questão de vitória, mas de sobrevivência. O imperador dos franceses começou a planejar o que não planejava há quase uma década: uma retirada. Quando o sol nasceu naquela manhã de segunda-feira, seus primeiros raios revelaram uma visão impressionante. Num raio de 64 quilômetros quadrados de planície aberta, a maior batalha que a Europa já vira estava prestes a começar. Quase 500 mil de soldados de todos os cantos do continente se enfrentavam. 2.000 canhões estavam prontos, com seus canos brilhando sob o pálido sol de outubro. As bandeiras da França, Prússia, Áustria, Rússia, Suécia, Polônia, Itália, Holanda e até mesmo da Grã-Bretanha ondulavam na brisa fria. Cada homem naquele campo acreditava que a própria história observava de cima. Esta não era apenas mais uma campanha. Esta era a Batalha das Nações, uma luta para decidir o futuro da Europa. Sabendo que sua posição não poderia se manter indefinidamente, Napoleão começou a reunir suas forças dispersas em um círculo mais fechado e defensável ao redor de Leipzig. Cada regimento, cada canhão, cada pedaço de terreno deveria ser utilizado ao máximo. Ele ordenou que o 4º Corpo do Marechal Bertrand marchasse para oeste, em direção à ponte de Lindenau, para garantir a linha de retirada do exército, a única estrada que ainda levava de volta à França. Para o lugar de Bertrand, ele enviou 2 divisões da Jovem Guarda, sob o comando do Marechal Mortier, homens recém-saídos da juventude, mas já calejados pelo fogo. Eles se posicionaram nas ruas e jardins de Lindenau, jurando que morreriam antes de deixar a estrada cair nas mãos do inimigo. Enquanto isso, o comandante aliado, Marechal de Campo Schwarzenberg, preparava-se para fechar a armadilha de uma vez por todas. Seu plano era ousado. 6 ataques convergentes, todos com o objetivo de esmagar o perímetro cada vez menor de Napoleão e impedir sua fuga. Ao amanhecer, a grande batalha recomeçou. Por volta das 8 horas, o primeiro estrondo de canhão ecoou pela frente sul.
A infantaria austríaca, avançando em meio à fumaça e ao nevoeiro, invadiu a vila de Dölitz, forçando os defensores franceses a recuarem. Mas os marechais de Napoleão ainda não estavam derrotados. O marechal Oudinot lançou um contra-ataque à frente de uma divisão da Jovem Guarda, composta por homens com rostos ainda serenos, mas olhos já temperados pela guerra. O ataque foi rápido e furioso. Os austríacos foram expulsos de Dölitz, deixando as ruas repletas de seus mortos. A reviravolta chocou Schwarzenberg. Ele esperava que o exército de Napoleão estivesse se desintegrando e não contra-atacando com a fúria de uma fera acuada. Alarmado, enviou ordens imediatas para retirar o terceiro corpo de Gil Lai de sua posição de flanco para fortalecer a linha sul. Mais a leste, as tropas do general Barclay de Tolly avançaram pelas aldeias de Wachau e Libert-Volkwitz. Mas onde antes encontravam resistência, agora havia apenas um estranho silêncio. A retaguarda francesa havia recuado, deixando para trás apenas cadáveres e ruínas fumegantes. Pela primeira vez em dias, os homens de Barclay avançaram sem oposição, mas a sensação era menos de vitória e mais de caminhar pelo túmulo de um exército. Barclay interrompeu seu avanço, cauteloso com uma emboscada, e esperou que o exército da Polônia de Bennigsen avançasse à sua direita antes de avançar novamente. Então, as tropas do general Bennigsen tiveram que marchar mais longe, atravessando terrenos devastados e transformados em lama por dias de chuva e tiros de canhão. Mas ao meio-dia alcançaram seus objetivos, repelindo a infantaria do Marechal MacDonald em combates acirrados. A linha francesa se curvou, mas não se rompeu, com os homens de MacDonald lutando como leões, mesmo cedendo terreno centímetro a centímetro. Quando os homens de Bennigsen finalmente tomaram suas posições, pararam para aguardar a chegada do exército do norte. Mas o exército do norte não estava à vista. No entanto, o exército do norte, sob o comando do príncipe herdeiro Bernadotte da Suécia, movia-se lentamente, com suas colunas avançando lentamente em meio à névoa. Bernadotte havia sido marechal da França, um dos tenentes de Napoleão, antes de trocar a bandeira tricolor pelo azul e dourado da Suécia. Agora, enquanto marchava contra seu antigo imperador, as dúvidas o atormentavam. Cada tiro de canhão que soava ao longe o lembrava do homem a quem serviu e talvez ainda temesse. Sua cautela atraiu duras críticas de seus aliados. Alguns rumores diziam que ele estava se contendo deliberadamente, não disposto a enfrentar a ira de Napoleão diretamente. Seja qual for o motivo, sua demora deixou uma lacuna na linha aliada. Uma lacuna que Napoleão ainda poderia explorar. Mas não foi assim com Blücher, o velho cavalo de guerra prussiano. Onde Bernadotte hesitou, Blücher atacou. Mesmo com seus homens exaustos e ensanguentados pela luta em Möckern, ele lançou a infantaria russa contra as defesas ao norte de Leipzig. O ataque foi selvagem e implacável, com colunas de russos avançando sob fogo e granadas em direção às muralhas da cidade. Mas as defesas de Napoleão se mantiveram firmes. Canhões franceses, disparando quase a queima-roupa, abriam brechas enormes nas fileiras que avançavam. Quando a fumaça se dissipou, milhares de russos jaziam mortos e os sobreviventes recuaram cambaleando, deixando o campo coberto de corpos. Mesmo assim, Blücher não descansou. Seus ataques, embora custosos, mantiveram a pressão, forçando Napoleão a dividir suas forças já sobrecarregadas. Às 14 horas, o imperador estava sob forte pressão em todas as frentes, mas ainda assim resistia. Seu olhar agora se fixava na vila de Probstheide, um pequeno aglomerado de casas e jardins que se erguia no coração de sua frente sul. Se Probstheide caísse, a estrada para Leipzig estaria aberta. Se resistisse, os franceses ainda poderiam se agarrar à esperança. A vila havia sido transformada em uma fortaleza. Barricadas de carroças viradas e escombros bloqueavam todas as ruas. As janelas estavam cheias de mosqueteiros, e canhões foram posicionados para varrer todos os acessos com metralha. Contra esta fortaleza surgiu o segundo corpo prussiano de Kleist. Seu ataque foi implacável, com onda após onda de infantaria avançando em meio à fumaça e ao fogo. Os franceses os enfrentaram com saraivadas disciplinadas, arrasando as primeiras linhas, depois a segunda. O ar vibrava com gritos e o chiado das balas de mosquete. A luta logo se transformou em caos, casas queimaram, muros ruíram e os prussianos continuaram avançando.
Alguns regimentos perderam metade de seus homens em uma única hora. 3 generais franceses tombaram enquanto organizavam a defesa, seus corpos carregados pela fumaça. Napoleão observava sombriamente as chamas de Probstheida alcançarem o céu. Ele sabia que a vila precisava ser mantida a qualquer custo. Voltou-se para sua equipe e deu uma única ordem: mandem Friant e a guarda. A divisão da velha guarda do general Friant, incluindo exércitos do Egito, Austerlitz e Moscou, marchou em direção ao inferno. Suas baionetas brilhavam, seus rostos rígidos como pedra. Ao entrarem na aldeia em chamas, seus camaradas os aplaudiram como homens aplaudindo heróis que se tornam lendas. A batalha por Probstheida se tornaria uma das lutas mais brutais das guerras napoleônicas, uma luta que simbolizava a última e desesperada coragem da Grande Armée. A batalha continua. Na manhã de 19 de outubro de 1813, o enorme campo de batalha ao redor de Leipzig tremia novamente. O inferno do terceiro dia havia terminado em impasse, mas ao amanhecer, a balança finalmente se desequilibrou irremediavelmente. Ao norte, o exército do norte do príncipe herdeiro Bernadotte finalmente se juntou à luta com força total. Seu compromisso, há muito adiado, era agora um golpe mortal. Do outro lado dos campos, perto de Schönfeld, o chão tremia enquanto o marechal Marmont reunia o que restava de seu corpo destroçado. Ele havia reunido 137 canhões, posicionando-os em linhas severas e disciplinadas, que expeliam fumaça e fogo contra os russos que avançavam. Mas Bernadotte estava pronto. O príncipe sueco reuniu 200 canhões em resposta, com uma muralha de ferro e fogo que respondeu à artilharia de Napoleão com uma fúria avassaladora. Os homens desapareceram em nuvens de fumaça, seus gritos perdidos sob o rugido dos canhões. Por horas, nenhum dos lados conseguiu avançar, pois a matança era grande demais. Os campos outrora verdejantes da Saxônia agora não passavam de um deserto de cadáveres, rodas quebradas e canhões estilhaçados. Por volta das 15 horas, o próximo ato de tragédia começou. O corpo prussiano de von Bülow, avançando sob a cobertura de caças austríacos e acompanhado por um pequeno destacamento de foguetes britânicos, lançou um ataque feroz à vila de Paunsdorf. O estranho zumbido dos foguetes com greve atravessava a fumaça, explodindo com rastros estridentes que aterrorizavam a todos. O 7º Corpo do general Reynier, composto principalmente por saxões exaustos, não conseguiu resistir a esse ataque. Para os saxões, a guerra tornara-se insuportável. Seus campos estavam arruinados, suas casas queimadas, suas famílias dispersas. Eles não lutavam mais pela glória de Napoleão, apenas ansiavam pela paz. Então, em um momento chocante, sua lealdade foi rompida. Cerca de 3.000 soldados saxões repentinamente se voltaram, abandonando suas posições, agitando bandeiras brancas e marchando em direção ao inimigo. Eles foram aplaudidos por seus antigos adversários ao cruzarem as linhas. A deserção abriu um buraco na linha norte de Napoleão, uma ferida tanto em seu exército quanto em seu orgulho. Durante anos, ele governou a Europa com base no medo e na lealdade. Agora, até isso estava desmoronando. A brecha foi rapidamente preenchida pela cavalaria da guarda com suas plumas negras de fumaça e seus rostos duros como ferro. Eles avançaram para tapar a brecha, sabres em punho, lutando como homens que sabiam que o fim estava próximo. Mas o avanço da coalizão agora era imparável, um rolo compressor de nações, pressionando de todas as direções. Ao cair da noite, a luta atingiu seu terrível clímax. Sob implacável pressão russa, Marmont foi forçado a abandonar as ruínas de Schönefeld, agora em chamas de ponta a ponta. A oeste, as tropas prussianas capturaram Sellerhausen, apertando ainda mais o cerco. Ao sul, Probstheida, de alguma forma, ainda resistia, mas por pouco. Cada rua era um cemitério, cada muro estava crivado de balas. Os defensores franceses lutavam sem comida, sem descanso e quase sem munição. Seus mosquetes estavam embaçados, seus canhões silenciosos. Mesmo assim, eles continuaram lutando. Ao cair da noite, ambos os exércitos haviam sofrido mais 25.000 baixas. Os campos ao redor de Leipzig estavam agora encharcados de sangue e cobertos com os destroços de um império. O exército de Napoleão estava exausto, em menor número, cercado e com os últimos cartuchos.
Finalmente, quando a fumaça se dissipou sobre o dia que ia morrendo, o imperador deu a ordem que há muito temia: recuamos. Sob o manto da escuridão e da densa neblina outonal, a grande armée iniciou sua retirada para Leipzig. O movimento foi silencioso a princípio. Apenas o estalar de botas, o ranger de carroças e os soluços abafados de homens cansados demais para falar. Às 4 da manhã, as primeiras colunas começaram a atravessar o rio Elster, recuando para o oeste, em direção à França. Havia apenas uma ponte, o que significava uma única linha de vida sobre as águas escuras e lentas. Houve tempo e material para construir mais travessias, mas no caos e na confusão da batalha, ninguém havia dado ordens. Seria um erro tão mortal quanto qualquer tiro de mosquete. Dentro de Leipzig, a situação era desesperadora. Não havia um plano claro para a defesa da cidade. Apenas uma colcha de retalhos de unidades mal formadas. Poloneses, saxões, westfalianos e alemães que haviam lutado por Napoleão, mas agora questionavam o porquê. Entre eles havia 20.000 feridos, jazendo em igrejas, casas e porões, a maioria sem possibilidade de salvação. Às 10 horas, o próprio Napoleão deixou a cidade. Atrás dele, o caos explodiu. As estreitas ruas medievais estavam apinhadas de tropas, cavalos e canhões, todos tentando chegar à ponte. Carroças tombaram, bloqueando o caminho. Oficiais gritavam ordens que ninguém conseguia ouvir. Tambores soavam sinais de retirada, cornetas soavam e o estrondo dos canhões da coalizão se aproximava cada vez mais. Então, às 10h30, os primeiros projéteis começaram a cair. Os aliados lançaram um ataque em grande escala do norte, leste e sul, esmagando as defesas da cidade. Unidades de retaguarda francesas lutaram desesperadamente nos portões, resistindo o máximo que puderam. Mas logo o inimigo invadiu as ruas, casa por casa, baioneta por baioneta, em meio aos gritos de civis e ao estrondo dos muros em ruínas. Leipzig estava em chamas. Sob a ponte Elster, engenheiros haviam atracado uma barcaça cheia de pólvora, uma precaução que visava destruir a travessia assim que o exército escapasse. Às 14 horas, quando escaramuçadores russos apareceram na margem oposta, um cabo nervoso confundiu o momento. Acreditando que o inimigo já havia atravessado, acendeu o pavio. A explosão foi catastrófica. Em um único instante, a ponte, que por acaso era a única rota de fuga de Napoleão, desapareceu em uma coluna de fogo e fumaça. A explosão prendeu 30.000 homens e 30 generais do lado errado do rio. O som da explosão foi seguido por gritos, caos e o som do pânico se espalhando como fogo. Homens correram para as margens, alguns tentando nadar, outros se jogando na água em desespero. Entre os presos estava o príncipe Józef Poniatowski, o galante comandante polonês que Napoleão havia feito marechal da França apenas 3 dias antes. O único estrangeiro a receber o título. Ferido em vários lugares, com o uniforme rasgado e ensanguentado, ele se recusou a se render. Montado em seu cavalo, ele cavalgou direto para o rio. Seus homens o observavam em silêncio enquanto ele desaparecia na névoa. No meio do caminho, seu cavalo tropeçou. A margem íngreme e lamacenta cedeu sob eles. O animal rolou, prendendo-o sob a água. Quando todo o caos se acalmou, as esperanças do príncipe polonês e de sua nação se dissiparam. O marechal MacDonald também estava preso do outro lado. Recusando-se a desistir, procurou outra maneira de atravessar e encontrou 2 árvores caídas, dispostas como pontes improvisadas sobre a torrente. Equilibrando-se nos troncos, começou a atravessar, mas o vento estava forte e sua capa era um fardo. Então ele a jogou fora. Estava quase atravessando quando outros tentaram segui-lo. O peso delas sacudiu as árvores e ele caiu na água. Ele caiu com força, mas sobreviveu. Abrindo caminho pela margem lamacenta, foi alvejado por escaramuçadores russos que milagrosamente erraram todos os tiros. Soldados franceses próximos os expulsaram e o puxaram para um lugar seguro. Encharcado, sem fôlego e tremendo, MacDonald recordou mais tarde. O marechal Marmont lhe deu um cavalo. Ele queria mais roupas secas, mas elas não estavam disponíveis. A destruição da ponte transformou o que havia sido uma derrota em um desastre. Milhares dos melhores soldados franceses, que estavam isolados e cercados, acabaram sendo capturados. O campo que começara como a resistência de Napoleão contra a Europa tornara-se um cemitério para seu império.
O longo caminho de conquistas do imperador não terminara em triunfo, mas em retirada. Enquanto cavalgava para o oeste, em direção à França, os canhões ainda trovejavam atrás dele. A Europa se unira não pela paz, mas para acabar com Napoleão. E em Leipzig, eles fizeram exatamente isso. O triunfo do monarca. Na noite de 19 de outubro, o som dos canhões finalmente silenciou. A fumaça ainda pairava sobre Leipzig como uma mortalha funerária, e os campos além da cidade fediam a pólvora, sangue e madeira queimada. No centro da cidade, em ruínas, sob um céu cinzento de outono, 3 monarcas se encontraram em meio aos destroços. O czar Alexandre da Rússia, o imperador Francisco da Áustria e o rei Frederico Guilherme da Prússia. Eles se reuniram vitoriosos, cercados por ajudantes e soldados atordoados demais para comemorar. Para eles, isso era uma vingança. Após anos de humilhação nas mãos de Napoleão, os reis da Europa se uniram e prevaleceram. Mas mesmo enquanto apertavam as mãos e saudavam seus estandartes, a escala do que havia sido perdido era impressionante. Leipzig tinha sido um matadouro. Os números nunca seriam conhecidos com precisão, mas em apenas 4 dias, os exércitos aliados sofreram mais de 52.000 baixas, incluindo homens mortos, feridos ou desaparecidos. As perdas de Napoleão foram ainda mais graves. Ele teve 47.000 mortos e feridos, outros 35.000 feitos prisioneiros e 325 armas recuperadas. Mais homens foram mortos e feridos em Leipzig do que em qualquer batalha europeia antes dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Foi a maior e mais sangrenta batalha da história até então, uma luta não apenas de exércitos, mas de nações, ideais e dos limites da ambição de um homem. 2 dias depois, Sir George Jackson, o embaixador britânico na Áustria, atravessou o campo de batalha com o príncipe Metternich, o calculista ministro das relações exteriores da Áustria. Eles não estavam preparados para o que viram, uma exibição ainda mais revoltante e repugnante. Mal conseguiam dar um passo à frente sem passar por cima do cadáver de algum pobre sujeito, ferido e coberto de sangue. Outro, talvez, sem um braço ou uma perna. Aqui e ali, um tronco sem cabeça, ou apenas uma cabeça, fazia nossos cavalos tropeçarem ou se desviarem. Era de gelar o sangue ao olhar para os rostos virados para cima dos mortos. Eles atravessaram aquele campo de glória o mais rápido que puderam. Por fim, o campo de batalha de Leipzig deixou de ser um campo, passando a ser um cemitério para dezenas de milhares de pessoas e um monumento ao orgulho e à loucura humanos. Para Napoleão, a derrota foi catastrófica. Ele havia perdido não apenas uma batalha, mas também a guerra para a Alemanha, e com ela, a frágil estrutura de seu império. A fé da Europa em sua invencibilidade havia sido abalada. Com apenas 80.000 sobreviventes, Napoleão iniciou uma retirada sombria e combativa em direção à fronteira francesa. A outrora orgulhosa Grande Armée era agora uma sombra de si mesma, cansada, manchada de sangue e assombrada pelo que havia deixado para trás. Não havia esperança de resgate para os 100.000 homens presos em guarnições na Alemanha e na Polônia. Isolados, cercados e esquecidos, eles lutariam isolados. Alguns resistiriam por mais 5 meses antes de se renderem. Em Leipzig, Napoleão perdera não apenas homens e armas, mas também lealdade. O marechal Joaquim Murat, seu cunhado e o extravagante rei de Nápoles, cavalgou para se despedir. Murat jurou fidelidade eterna, com suas palavras tão brilhantes quanto seu uniforme. Mas por trás de seu charme polido, escondia-se a traição. Em poucos dias, ele negociaria secretamente com os aliados, tramando para salvar seu trono e abandonar o homem que o tornara rei. Esta foi a última vez que os 2 homens se viram. 11 dias após o desastre em Leipzig, a retirada de Napoleão se transformou em mais uma luta pela sobrevivência. Perto da cidade de Hanau, uma nova ameaça surgiu com 40.000 tropas bávaras, antes seus aliados, agora reunidas contra ele sob o comando do general von Wrede. Von Wrede havia servido sob Napoleão em muitas campanhas e agora queria bloquear o caminho do imperador para casa. Enquanto Napoleão observava as linhas bávaras, ele deu um sorriso fraco e amargo e comentou com sua equipe: "Eu o fiz conde, mas não pude fazê-lo general." Então, com a calma certeza de um velho gênio, ele ordenou que a guarda imperial fosse para a frente. A guarda avançou como uma maré negra, tambores batendo em meio à fumaça.
Seu ataque rompeu a linha bávara em uma tempestade de tiros de mosquete e canhão, forçando o exército de von Wrede a recuar e abrindo caminho para a França. Mesmo derrotado, Napoleão demonstrou que ainda era um mestre da guerra. 3 dias depois, os destroços da Grande Armée chegaram a Mainz. O próprio Napoleão seguiu para Paris, cavalgando à frente de suas tropas exaustas. Ele precisava enfrentar uma nova batalha política para conter o desastre e unir a nação que agora o questionava mais do que nunca. Atrás dele, seu império desmoronava aos poucos. Em 4 de novembro, as potências da coalizão dissolveram formalmente a Confederação do Reno, a rede de estados alemães que outrora formava a espinha dorsal do domínio de Napoleão na Europa Central. Muitos desses estados, incluindo Baviera, Saxônia e Württemberg, voltaram-se contra ele, juntando-se à guerra como seus inimigos. Nas províncias da Ilíria, a rebelião e a invasão austríaca, auxiliadas pela Marinha Britânica, acabaram com o domínio francês por completo. No norte da Itália, o enteado de Napoleão, o vice-rei Eugène de Beauharnais, recuava firmemente diante do exército austríaco de von Hiller, com sua posição se desintegrando a cada dia. E bem ao norte, em Hamburgo, o estoico Marechal Davout mantinha-se firme com 34.000 homens, cercado e sitiado, recusando-se a ceder. Mesmo com as fronteiras da França encolhendo, bolsões do Império ainda lutavam com determinação, em menor número, isolados mas invictos. No inverno de 1813, o Império de Napoleão estava à beira da ruína. Seus inimigos se aproximavam de todas as direções, incluindo a Áustria pelo leste, a Prússia pelo norte, a Grã-Bretanha pelo mar. A Europa estava agora unida para esmagá-lo. Mas o imperador ainda não havia terminado. A derrota o despojou de seu império, mas não de seu brilhantismo. Na campanha que se seguiria, ele precisava lutar pela sobrevivência. E ali, em seu próprio solo, enfrentando adversidades impossíveis, Napoleão Bonaparte mais uma vez lembraria ao mundo por que outrora fora chamado de mestre da guerra. A Batalha de Leipzig, a grande Batalha das Nações, marcou o início de sua queda, mas não o fim de sua lenda. A queda de um imperador. O inverno pesava sobre os campos da França. O outrora poderoso império de Napoleão tinha desmoronou. As neves da Rússia, os campos encharcados de sangue de Leipzig e a traição de seus aliados o despojaram de quase tudo. Agora, nos primeiros meses de 1814, a guerra estava voltando para casa. Pela primeira vez desde que ele havia tomado o poder, a própria França era o campo de batalha. Os exércitos aliados, com quase 1 milhão de homens, aproximavam-se de todos os lados. Ao norte vinha o exército da Silésia de Blücher, uma tempestade de prussianos e russos sedentos por vingança. A sudeste, o vasto exército da Boêmia de Schwarzenberg avançava pelos vales cobertos de neve, com as bandeiras austríacas brilhando através da neblina, e tudo o que os separava de Paris era Napoleão. Mas este não era o mesmo homem que marchara triunfantemente pela Europa. O imperador estava cansado, seu império sangrava, mas sua mente, sua vontade e seu gênio para a guerra ardiam com a mesma intensidade de sempre. Seus inimigos acreditavam estar perseguindo uma chama que se apagava. Estavam enganados. Em janeiro de 1814, Napoleão reuniu as forças que pôde. Os veteranos que o seguiram de Austerlitz a Moscou ficaram lado a lado com recrutas recém-chegados, garotos que mal tinham idade para segurar um mosquete. No total, ele conseguiu reunir apenas 70.000 homens para enfrentar um inimigo quase 10 vezes maior. Cada aldeia, cada encruzilhada, cada rio se tornou uma fortaleza. Ele se moveu rapidamente pelas planícies geladas de Champagne, lendo os movimentos do inimigo como linhas de um livro familiar. Ele não tinha ilusões. A França estava sendo invadida, mas se conseguisse atacar rapidamente e dividir os exércitos aliados, ainda poderia salvar seu trono, talvez até mesmo forçar a paz. Então veio uma das campanhas mais brilhantes de sua carreira: os 6 dias de glória. No início de fevereiro, os prussianos de Blücher avançaram imprudentemente à frente do principal exército aliado, pensando que Napoleão estava derrotado. Mas o imperador agiu com a velocidade de um falcão. Em apenas 6 dias, de 10 a 15 de fevereiro, ele atacou 4 vezes Champaubert, Montmirail, Château-Thierry e Vauchamp.
aniquilando corpos prussianos e russos destruídos um após o outro. A neve caía densamente sobre o campo de batalha enquanto os canhões franceses rugiam e a fumaça dos mosquetes se espalhava pelos campos congelados. Seus jovens recrutas lutavam como homens possuídos, inspirados pela simples visão dele. A pequena figura de sobretudo cinza, calma e inflexível em meio ao caos. Naqueles 6 dias furiosos, Napoleão transformou o desastre em vitória. Ele destruiu ou derrotou quase 17.750 soldados do exército de Blücher e atordoou a Europa mais uma vez. Por um breve e ofuscante momento, a França acreditou novamente, mas a vitória não duraria. Para cada corpo aliado que Napoleão destruía, 2 outros cruzavam o Reno atrás dele. O inimigo estava aprendendo. Evitavam a batalha quando ele se aproximava e marchavam quando ele se afastava. Eram como lobos, circulando, esperando o momento de se aproximar. Com a chegada de fevereiro a março, o imperador foi forçado a lutar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao norte para repelir Blücher, ao sul para retardar Schwarzenberg, a oeste para proteger a estrada para Paris. Sua equipe mal dormia, seus soldados marcharam pela neve e lama até suas botas se desmancharem. E mesmo assim, ele lutou. Em Craonne, os prussianos mantiveram o terreno elevado com seus canhões, lançando morte sobre os franceses. Napoleão avançou em meio ao fogo de artilharia com o cavalo espumando, o rosto impassível. Então, os franceses invadiram a serra sob uma chuva de ferro, capturando a posição a um custo enorme. Mas embora tivesse vencido o campo de batalha, o imperador conseguia ver a verdade nos olhos de seus homens. A centelha estava se apagando. Em meados de março, os exércitos da coalizão se reagruparam e avançaram com força esmagadora. Napoleão tentou uma última manobra ousada, marchar para o leste para ameaçar suas linhas de suprimentos na esperança de forçá-las a recuar. Mas os comandantes aliados o ignoraram. Em vez disso, atacaram direto para Paris. O imperador correu de volta pelo campo, empurrando suas tropas cansadas dia e noite. Chegou à capital tarde demais. Em 30 de março de 1814, os aliados invadiram as defesas da cidade. Jovens e velhos lutaram lado a lado, incluindo soldados franceses regulares, guardas nacionais e até estudantes da École Polytechnique que guarneciam as barricadas. Mas não conseguiram resistir. Ao anoitecer, Paris havia caído. Quando Napoleão ouviu a notícia, ficou em silêncio por um longo tempo, então simplesmente disse: "Preciso ir para Fontainebleau." No palácio de Fontainebleau, cercado pelos generais restantes, Napoleão ainda se recusava a ceder. Perambulava pelos salões de mármore, planejando contra-ataques, sonhando em reunir novos exércitos do sul. Mas, um por um, seus marechais o procuraram. Mas a França estava exausta e a guerra perdida. Em 6 de abril de 1814, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses e senhor da Europa, abdicou do trono. O homem que outrora se coroara em glória, agora assinava seu nome em silêncio, selando o fim de uma era. Ele pediu para marchar mais uma vez com seus soldados para se despedir. No pátio de Fontainebleau, cercado pela guarda imperial, subiu os degraus e contemplou os homens que o haviam seguido por uma década de fogo e conquistas, despedindo-se deles por seus serviços. Lágrimas escorriam pelas faces dos veteranos calejados pela batalha, enquanto ele beijava a bandeira tricolor. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou, subiu na carruagem e partiu. O exílio de Napoleão na ilha de Elba parecia o fim de sua história. Ele havia perdido seu império, seus exércitos, sua coroa. A Europa respirou aliviada, acreditando que a tempestade havia passado. Mas a chama de Napoleão Bonaparte não se extinguiu tão facilmente. Enquanto navegava rumo ao horizonte azul, a mente do imperador já se agitava. De fato, o mundo não o veria pela última vez. Menos de um ano depois, a águia se ergueria novamente e a Europa tremeria mais uma vez.